Vamos ler então o Salmo de número 80. Vamos fazer o seguinte, eu leio um verso, os irmãos leem o verso seguinte, a gente vai assim até o final. É um salmo que tem apenas 19 versos, não vai ser difícil para nós não. Vamos lá? Ouve-nos, ó pastor de Israel, escuta-nos, tu que guias o teu rebanho, tu que estás sentado no teu trono, que fica sobre os querubins. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Tu nos tem dado pão de lágrimas para comer e um copo cheio de lágrimas para beber. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Preparaste o terreno para ela, as suas raízes entraram fundo na terra e ela se espalhou por toda parte. Ela estendeu seus ramos até o mar Mediterrâneo e até o rio Eufrates. Os porcos do mato a pisam e a destroem, e os animais ferozes a devoram. Vem e salva essa parreira que tu plantaste, esse ramo novo que fizeste crescer tão forte. Protege e guarda o povo que escolheste, a nação que fizeste crescer tão forte. Faze com que prosperemos de novo, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Amém, meus irmãos. Quero pensar com você que nesse momento, depois que a gente lê um salmo como esse, eu acho que fica muito evidente a existência de alguns percalços. Por quê? Porque em vários momentos o salmista fala com Deus assim, por favor, faz de novo, mostra-nos de novo a sua misericórdia, restaura, Senhor, essa parte aqui, dá uma ajustada aqui. Então, quando a gente vê alguém orando dessa maneira, que é uma oração que está registrada aí para nós, é evidente que existia um negócio que funcionava bem, assim, de repente aquilo parou de funcionar, é por isso que ele está pedindo que funcione de novo, que exista de novo. Poderíamos ter lido só o verso 19, já dava para resumir, mas eu achei interessante a gente ler essa poesia que mostra de várias maneiras que nesse momento aqui o salmista está destacando o quê? Está faltando algo e tem gente ruim se beneficiando da nossa desgraça. Tem coisa esquisita acontecendo com a gente. Ele usa a ilustração aqui da parreira que foi plantada, que os bichos vêm, pisam, ou devoram, estragam, sem nenhum cuidado, sem nenhum respeito, sem nenhuma reverência para aquilo. E aí a oração é essa. Eu acho que dava para resumir, eu gostaria nesse momento de resumir que esse salmo de número 80 é um salmo daqueles que a gente fala assim, Deus, eu quero experimentar. Não é algo novo, é aquilo que o Senhor já fez, mas que nesse momento não está acontecendo, a gente não está experimentando, não está vivendo. Beleza, gente? Vocês conseguem enxergar dessa maneira também? Que é isso que está acontecendo aqui no Salmo de número 80? Está faltando alguma coisa, e ele está buscando, ele está buscando, e ele está buscando. E aí, isso já seria para nós, e lembra que isso aqui é só uma introdução, tá? Isso já seria para nós suficiente, a gente poderia sair daqui e ir embora nesse momento, se você já entendesse que algumas coisas de fato quebram, precisam ser consertadas. Só Deus pode consertar, a gente não consegue. Não é um negócio que o esforço humano vai resolver, mas a misericórdia de Deus precisa entrar na jogada. Se não for pela misericórdia de Deus, não vai dar certo.
E se a gente tiver essa noção, se isso ficar claro na sua mente agora, eu já vou ficar muito feliz. A gente pode ir para casa satisfeito, eu vou para casa pelo menos satisfeito, pensando assim, pelo menos, se eles não entenderam nada que eu falei depois, eles estão lembrando que alguma coisa pode dar errado na vida, às vezes dá mesmo, a gente é mesmo que estraga, a gente às vezes para de crer, a gente para de obedecer, a gente para de servir, e aí Deus que tem princípios, que tem padrão, que tem sua santidade que não pode ser tocada, não pode ser manchada, Ele de fato deixa a gente sem alguns benefícios da sua graça, não sobre mas a gente pode reverter isso quando a gente se humilha, aceita que está tomando prejuízo em viver uma vida longe dEle, da vontade dEle, do jeito dEle, e que vale a pena a gente orar somente a Ele, que não é um negócio da gente chegar e ficar assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não. A única coisa que serve é orar e pedir a Deus que tenha misericórdia e que restaure a nossa vida. Amém, meus irmãos? Então vamos embora, podemos ir embora. Não, brincadeira, não vamos embora nada. Isso era só para a gente pensar, porque as coisas dão defeito, elas estragam. Se a gente pensa em mentalidade, mudança de pensamento da igreja, a gente precisa rever, pensar também, ou aceitar que algumas coisas nem sempre funcionam bem na igreja. O que normalmente faz parte da preocupação da gente enquanto igreja, enquanto instituição, enquanto casa de Deus? Nós não estamos falando de forma espiritual, estamos falando da forma física aqui, que a gente consegue enxergar. O que a gente preocupa com a igreja? Os irmãos têm orado para que essa igreja cresça? Sim, meus irmãos. Crescimento. Todo mundo quer que a igreja cresça, não é? De que jeito que uma igreja cresce? E a gente consegue enxergar pelo menos. Rapidamente, assim, olhando rápido. A gente pode olhar rápido pelas cadeiras, a gente olhar, opa, temos tantas cadeiras, tinham tantas pessoas na quarta-feira, então está um grupo bom. Se tiver menos, está ruim. O número. Se tiver mais gente, melhorou. Na próxima quarta-feira, se a gente conseguir encher mais uma banda de lá, melhor ainda. Então a questão numérica é uma maneira da gente medir, é ou não é? Quando você passa na porta de qualquer evento, inclusive de culto, e tem um monte de cadeira lá dentro e tem 3 pessoas lá dentro, o que você pensa? Que aquele evento está bombando, está muito bom. É isso? Meus irmãos? Está ruim, está ruim. Tem um monte de cadeira vazia, pouca gente lá dentro, então a gente fala assim, eu que não vou entrar aí nesse negócio. Né? A festa é assim, quando a gente... eu acho que, agora eu vou ter que fazer uma pesquisa com vocês aqui, por que vocês, né? Vocês chegam atrasados nas festas? Por quê? Está marcado para 7 horas, por que vocês chegam 7h30, 7h40? Porque dá a impressão que se chegar lá 7 horas, que é o horário que está marcado, se tiver só você e o pessoal da festa, que a festa não está boa. Você quer chegar depois que já chegou mais gente, porque se falar agora tem mais gente para conversar, para bater papo e tal. Você pode também argumentar que você faz isso porque você é brasileiro, que você não é inglês. O inglês tem um compromisso com o horário, a gente não tem. O fato é que é assim mesmo. Eu já fui em festas aqui já dessa igreja, aniversários, que eu cheguei 10 minutos atrasado. Eu não gosto de atrasar, não. Mas cheguei 10 minutos atrasado. De fato, quando eu cheguei, eu falei com a grande assim, a gente podia ter demorado um pouquinho mais. Porque só estava a gente e o pessoal que ia fazer a festa. E aí dá uma sensação de que não vai rolar, né? Eu podia chegar depois. Aí foi chegando mais gente. Porque essa questão do número, da quantidade de pessoas que a gente vê, influencia de fato. Tá? Essa é uma das maneiras humanas que a gente olha para medir se uma igreja, por exemplo, está legal. Se o culto está sendo um culto interessante, quantas pessoas tem lá dentro? Quantas cabem? Quantas cadeiras tinham? Quantas cadeiras estavam vazias? Quantas cheias? E, obviamente, se a gente tiver mais cadeira vazia do que cadeira cheia, isso está apontando para alguma coisa. Está acendendo uma luzinha aí que a gente precisa prestar atenção nela. Correto, meus irmãos? Tranquilo? Outra coisa. E esse aqui eu vou te falar, eu vou ser honesto com vocês. Quem esteve aqui no dia que a gente fez a prestação de contas da igreja, apresentou aqui os relatórios do ano passado, escutou eu falando. Eu fiquei preocupado esse ano, quando a gente fez o relatório da igreja, a gente percebeu que a igreja financeiramente, agora nós estamos falando de dinheiro, ela não cresceu. Porque é uma questão de saúde também crescer financeiramente. E não cresceu. E eu fiquei incomodado com isso.
Por quê? Porque eu olho para essas coisas também. Eu estou sendo muito carnal, meus irmãos, em fazer esse tipo de análise, de preocupar-se com isso, ou vocês também ficam preocupados com isso? Vamos imaginar, vocês têm o salário, o rendimento de vocês aí, seja porque está na ativa ou está na reserva, não importa. Se o salário de vocês mantiver do mesmo tamanho, que foi o caso que aconteceu com a arrecadação da igreja aqui ano passado, mas a luz aumenta, a água aumenta, a internet aumenta, o arroz aumenta, tudo aumenta, não acompanhou, vai ficar complicado, não vai? Então a gente se preocupa. Deixa eu te tranquilizar, nós não estamos devendo ninguém, está tudo em dia, fica sossegado, mas é uma preocupação, porque a gente olha para essas coisas do dinheiro também. Você olha, eu olho, eu fico olhando para isso e falo assim, espera aí, por que aconteceu? Quer ver uma outra preocupação que a gente tem com a igreja? Eu vou sugerir apenas 3 aqui e vocês me ajudem a ver se é desse jeito mesmo. É se a igreja está crescendo na sua influência, na sua propaganda, não sei, como é que a gente pode chamar isso? Se ela está crescendo na sua ocupação midiática, né? Por quê? Vocês pensam nisso? Pensam nisso? Pensa. Hein? Se ela está sendo vista também, não só por quem passa aqui na rua, mas por quem acessa os meios eletrônicos, se as pessoas ouvem falar dessa igreja, né? Porque, pensa bem, se tiver um circo bom na cidade, né? E aqui já foi o circo da vida, acho que a ilustração sempre me incomoda, né? Mas eu sempre falo assim, pô, eu vou entender errado, mas imagina, se a gente tem um circo acampado na cidade, ele é bom, o que acontece? Boca a boca, as pessoas vão falando, tá lá acho que tem um circo no Boulevard, né? Tem um circo no Boulevard. Então, aí tem um circo ali, que a gente, bom, leva a sua criança lá e tal, a gente faz propaganda, mas se não faz, se ninguém fala do circo, o que você pensa? Esse treino deve ser muito bom, porque ninguém está falando. Então a gente pensa nessas coisas. A igreja tem uma página de Facebook, tem uns outros recursos aí da mídia que eu não entendo tanto assim, eu nem acesso eles para postar nada, mas a gente tenta manter ali alimentar esses recursos, mas é uma preocupação da gente ver se as pessoas estão acompanhando, se está de alguma maneira chegando em alguém. E é interessante quando acontece, por exemplo, no aniversário da igreja, aí a gente viu que algumas pessoas acessaram o culto que estava acontecendo, estava sendo transmitido, e mandaram recados e falaram coisas. Eu vejo depois, tá, gente? Eu não vejo durante o culto, não. Fica sossegado, tá? Antes que você peque e me acuse disso, né? Eu vejo depois. Eu vou lá assistir depois, ouvir depois e ver algumas coisas e tal. E é interessante, mas porque eu não acho que a propaganda em si é tudo. Mas se ninguém fala da igreja, o que está acontecendo, hein? Porque se é uma igreja que tem calor, tem vida, é normal que se comunique para frente. Eu acredito, meus irmãos, que nós não temos muita dificuldade nisso. Por que eu acredito nisso? Porque você pode perceber, você pode observar isso, se ainda não observou, que todo domingo à noite a gente tem visita pela primeira vez. E não fui eu que chamei. Eu chamo alguns, você chama alguns, mas provavelmente você vai falar, domingo agora você vai olhar e vai falar assim, vai ter um ou dois braços aí, pessoas levantando o braço, falando, eu sou visitante pela primeira vez, e você vai falar assim, fui eu que chamei? Não. Foi você? Não. Alguém chamou, alguém falou da igreja para ele. E ele veio aqui. Mas esses são alguns pontos. Você queria sugerir, alguém aqui gostaria de sugerir uma outra preocupação que a gente tem com respeito à vitalidade, à saúde, ao crescimento da igreja? Mas aí o que a gente pode fazer, então, diante desse quadro aqui? Vamos imaginar que isso aqui fosse tudo preocupante. Número financeiro, a propaganda, a aparência da igreja nos meios da mídia e tal. O que a gente pode fazer? O que você acha que pode ser feito? Isso deve ser, a pergunta melhor agora, isso deve ser uma preocupação de fato para a gente? Isso deve ser uma preocupação? Sim. Muito sim, pouco sim, muito não, pouco não, não sei, estou no meio. O que você me diz? As propagandas ou os apelidos que nos são dados aí pelos pentecostais principalmente, né? Não, a gente assumiu.
essa, essa, essa marca, né? Essa propaganda, a gente leva isso na brincadeira. Infelizmente, é uma brincadeira que tem um fundo de verdade, não deveria ter, mas nem sempre foi assim, porque a gente já não precisa a gente entrar nesse detalhe agora de história da igreja presbiteriana em si, né? Mas é só estudar um pouquinho da história, a gente vai ver que não é verdade isso, né? Porque nós temos, sim, homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus de uma forma profunda a vida inteira. A vida inteira foi assim. E hoje também tem. Né? Quando veio ficar essa brincadeira comigo, é isso mesmo, tal, porque, até porque é muito calor aqui, não é muito melhor ser fresco. Eu levo na boa, porque eu não acredito que eu preciso provar isso para alguém. Mas não é verdade, totalmente verdade. Agora, alguns até acham que é assim, e o lance de ter medo de parecer com pentecostal é um negócio que realmente nos assombra. A gente deixa de fazer coisas porque não quer parecer com eles. Isso é realmente um erro que a gente precisa ficar atento. Que seja, né? Mas nunca está errado orar, né? Por exemplo, orar, se derramar diante de Deus, nunca vai estar errado. E a gente às vezes fica com medo de parecer com um pentecostal, de falar mais alto, de falar alguma coisa. Eu fui treinado assim e vejo quanto que isso é para mim uma camisa de força. Que eu sei intelectualmente que essas coisas não são desse jeito, mas eu nem consigo falar alto. Né? Não que seja, falar alto seja solução para nada, tá, gente? Deus não é surdo de fato. Mas é a questão de se expressar diante de Deus com liberdade. Sim. Então vamos entrar nessa questão aí. Vamos entrar um pouquinho dessa questão de como a gente pode se preocupar com a igreja do jeito que eu acredito que é prioritário. Por quê? Porque essas três coisas que eu levantei aqui, nossa preocupação com o número, com a influência visível, né, com a influência da mídia e com a questão financeira, eu acredito que são preocupações secundárias, elas não são prioridade. Elas acontecem, devem acontecer, devem nos alertar para alguma coisa, mas não é o mais importante. Quer ver só? Nós vamos ler agora, primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 10, 11 e 12. E ali nós vamos ver, nesse texto, nesse recorte, vamos ser lembrados que temos uma mensagem grandiosa para testemunhar. Que a igreja, mais do que ficar aparentando alguma coisa, porque, pensa bem, na questão da propaganda é um negócio sério, né? A gente pode falar o que quiser, pode contratar uma pessoa que faz bem uma propaganda, e ela fala assim, ela faz isso aqui parecer o que for que a gente quiser, sem ser. Isso não é o mais importante. Por isso que a propaganda é um negócio que deve existir naturalmente, e não produção nesse sentido. Mas vamos lá, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 10, 11 e 12. Vamos ler todos juntos, meus irmãos? Vamos lá. Foi a respeito... Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles que trabalho que faziam não era o benefício, mas para o bem de vocês. Olha só, o que nós temos, o que nós recebemos? Nós recebemos algo tão claro, tão óbvio, tão evidente, tão poderoso, que os anjos gostariam de entender e que os profetas não experimentaram na sua completude, porque eles estavam anunciando para chegar para a gente. Nós recebemos isso, nós temos essa mensagem, nós experimentamos essa verdade de Cristo, do Evangelho, da salvação, está em nós, ela opera em nós, ela é aquilo que o Espírito de Cristo, como diz aqui no verso 11, revela para a gente, ou revelou a cada um de nós, de forma que nós não precisamos de um grupo numeroso de pessoas, nós não precisamos ter um caixa com uma poupança gorda da igreja. Nós não precisamos ser a igreja mais procurada no Google. Nós não precisamos disso. Nós precisamos, cada um de nós, lembrar que cada um de nós foi alcançado por uma mensagem milenar, que de todo sempre, que chegou até a gente e transformou a nossa vida. E que essa mensagem continua transformando a vida das pessoas. É isso que deve ser a preocupação da igreja, de transmitir, de abraçar, de viver, de sentir,
apropriar-se de algo que o alcançou. Essa deve ser a preocupação maior da igreja, da mensagem que transforma. Aquela mensagem que é tão poderosa que até se eu pregar com má vontade, Deus pode usar. Vamos lembrar de alguém que fez isso? Jonas. A mensagem do Evangelho é tão poderosa, a mensagem de Deus salvando é tão poderosa que o profeta pode querer atrapalhar, que ele não consegue. Ele não consegue. Não que eu queira atrapalhar ninguém aqui, tá, meus irmãos? Pode ficar tranquilo que eu via de regra, muito raramente eu vou pregar aqui cansado ou com dificuldades assim. Eu gosto de pregar. Eu sinto que é algo que Deus opera de forma maravilhosa, não por causa de mim, é por causa dele, por isso que eu gosto, porque é Deus que faz, Deus usa quem Ele quiser. Então, pensemos, temos uma mensagem, somos alvo de uma mensagem, a nossa vida é por causa dessa mensagem. E se eu abrir para você contar aqui como foi a sua experiência de salvação, cada um vai contar uma história, vai ter algumas podem ser até parecidas, mas nunca foi algo que dependesse da ação do homem, sempre da ação de Deus através da mensagem. É alguém que já converteu lendo um folheto? Já. Porque o folheto falava da mensagem de salvação. Não era porque o papel era bonito, porque o papel era bem cortado, bem desenhado, porque estava bem diagramado. Não é nada disso, né? Porque tinha uma mensagem ali que é poderosa para fazer infinitamente mais do que a gente consegue até imaginar. É o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus. Alguém já converteu, já entregou sua vida para Jesus escutando uma música? Já. É porque o cantor era bênção. Esse cantor vivia no monte e tal, nada disso. Às vezes o cantor, em algum momento na vida, teve a tristeza de se afastar da fé. Mas é porque a música que ele gravou, que em algum momento ele teve lá a capacidade de escrever, foi tocado para escrever de alguma forma, falava da mensagem que salva, que é Jesus Cristo. E por isso foi salvo. Alguém já foi salvo, já entregou sua vida para Cristo porque mesmo escutando um negócio simples e repetitivo? Sim, sim. Me lembro aqui da experiência do pastor missionário Ronaldo Lidório, que enquanto estava no seminário, toda semana, quando chegava para o bairro que ele ia trabalhar, ele parava numa venda, numa mercearia, num bar, e ele falava do Evangelho para um cidadão lá, o dono do bar. Aí o dono dava um copo d'água para ele, dava um suco. O negócio ficou tão assim, aconteceu tantas vezes esse movimento, que tinha dia que o Ronaldo chegava e ele falou: Ronaldo, você está muito suado, senta aí que eu mesmo vou pregar para mim hoje. Pode deixar que eu prego. Ele repetia, porque o Ronaldo usava a mesma expressão, as mesmas palavras, e ele decorou. Semana após semana. Até que um dia, o Ronaldo fala para ele a mesma conversa, que Deus amou o mundo de tal maneira, a mesma coisa, a mesma pregação. E esse homem se desaba em choro, porque ele fala assim: eu quero viver para esse Deus agora, porque naquele momento o Evangelho o alcançou. Porque o Evangelho é poderoso, porque falar de Jesus pode realmente funcionar na vida de alguém, pode mudar tudo. Não é a roupa que nós colocamos nas coisas, não é a embalagem que a gente dá para isso. Eu não estou falando que a embalagem não tem importância, que a gente tem que entregar de qualquer maneira, vamos falar tudo torto, errado, vamos falar e Deus se quiser. Não. Os irmãos têm lido, eu imagino, eu não vou perguntar, eu quero já acreditar que é assim que eu vivo mais feliz. Vocês têm lido a Bíblia, seguindo aí o nosso calendário, a nossa proposta, e têm lido Levítico e já viu como é que Deus é. Deus não é assim, de qualquer maneira faz, não. Você vai me cultuar, então é desse jeito. Você quer me entregar um sacrifício, é dessa maneira. Você quer, seu problema é esse, então é assim. Deus tem regras. Não porque Ele é assim, tem toque. É porque eu e você precisamos dessas coisas. Precisamos das coisas organizadas para a gente entender o valor que é aquilo que a gente está diante do que a gente está. O Evangelho é o poder de Deus. Temos uma grande mensagem. Nós não deveríamos nos preocupar com dinheiro, com finança, com o número de pessoas, com o tamanho de adesão que as nossas reuniões conseguem ter.
Isso não deveria ser maior preocupação, não deve ser maior preocupação nossa. Nós não deveríamos estar preocupados com a questão que estão falando da gente. O que é que estão falando da gente? Isso não deveria ser nossa maior preocupação, não deve ser nossa preocupação. A gente devia preocupar com gente se tornando salva, e por isso santa, separada, e por isso serva também. Porque eu não acredito que uma coisa para, não. Ah, eu sou salvo. É santa? Não, continua a mesma porqueira de sempre. Desculpa, o Evangelho não está fazendo nada ali. Não é o Evangelho que a pessoa aceitou, ela aceitou uma ideia a respeito do Evangelho. Ah, não, eu sou salva, eu sou uma pessoa salva claro, parei com alguns costumes, algumas manias, porque Deus me convenceu que eu tinha que parar com aquilo. Joia. E você está atuando? Não, não faço nada, só fico por conta dos outros, porque não sou servo, não sou serva. Desculpa, está faltando um Evangelho aí. Que não é esse o modelo de Cristo. Aquele que nos salva e nos transforma a ficar parecidos com Ele. Então, é um negócio que não está batendo. Mas, para a gente falar disso, a gente teria que gastar muito mais tempo que eu tenho para falar com você agora, da ideia que eu tenho aqui para te passar nessa noite. Vamos lá para Colossenses agora. Colossenses, capítulo 1, versos 5 e 6. Nós vamos ler e a gente vai ver o seguinte, olha, essa notícia, essa mensagem que nos alcançou, que entrou dentro do nosso coração, ela é poderosa demais. Eu vou só lembrar isso para você, e a gente precisa sair daqui pensando nisso. As coisas tem hora que não funcionam direito, em algum momento a gente perde, sabe, a noção, a gente erra, a gente esquece o propósito daquilo, do que deveria ser realmente. Então, eu vou falar da minha experiência. Entrei para a igreja de curiosidade, ali fui alcançado pelo amor de Deus e me arrependi profundamente do ser que eu era. Entreguei minha vida para Jesus, que servia Ele de todo quanto é jeito, viver uma vida santa. Mas em alguns momentos muitas vezes eu fui para a igreja por causa do clube. Para viver o clubinho ali, porque era bom o papo. Saí depois, moçada adolescente como eu era, e a gente tinha as mesmas brincadeiras, ficar ali na praça e tal, e em alguns momentos eu nem estava lembrando para que a minha vida era. A mensagem que me alcançou, que me mudou radicalmente. E quando isso aconteceu, e quando isso acontecer, e quando isso acontece, é fato que algumas coisas faltam, e eu tenho que ter a humildade de chegar diante de Deus e falar assim, restaura, muda, volta, igual a gente leu aqui no Salmo 80. Me dá de novo. Não tira a cerca de volta, não, porque se o Senhor deixar de proteger, eu não dou conta, eu sou a videira que vai ser esmagada por qualquer coisa. Amém, meus irmãos? Vamos lá, primeiro capítulo dos Colossenses, aí, da carta aos Colossenses, vamos ver a respeito do poder dessa mensagem, que deve ser a mente da igreja. Nós, como igreja, precisamos pensar, sim, que a palavra muda, e que, por causa disso, eu não dependo de uma reunião na igreja para poder levar essa palavra. Claro, as reuniões têm essa função. Nós não nos reunimos aqui com outra intenção primária. Não deveria ser assim. Nós nos reunimos aqui para viver o Evangelho. Mas, quando eu não posso ir, e quando não posso, não fui chamado, seja lá o que for, o Evangelho está em você. E você pode passar ele para frente e ver Deus fazendo coisas grandiosas. Vamos ver? Capítulo 1, versos 5 e 6 diz o seguinte, acompanhe a leitura. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho, chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Aí, olha que legal esse verso 6. Essa boa notícia que vocês receberam, está trancada aí com vocês, né? No quartinho, dentro da Bíblia, fechou a Bíblia, não sai mais, não. Essa mensagem que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos, vai se espalhando para onde? Para o mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês, desde o dia em que pela primeira vez vocês ouviram falar a respeito da graça de Deus e a conheceram de verdade. Quando conhece de verdade, espalha, e vai, e segue, nada cerca, não pode parar. Então, a gente não pode ser um tipo de barreira
para a mensagem do Evangelho. Pelo contrário, nós temos que ser aquele que empurra mesmo, que leva aonde que a gente vai, porque quando ela nos alcança, ela alcança outras pessoas também. É por isso que as pessoas, quando passam por um processo de transformação, a primeira coisa que elas querem fazer é contar para todo mundo o que está acontecendo. E claro, no primeiro momento a gente experimenta isso, a maioria das pessoas experimenta isso dentro de uma igreja. O que ele acha? Que é lá na igreja que acontece. O que ele faz? Chama todo mundo para ir na igreja. Ele chama todo mundo para ir na igreja. Vamos na minha igreja, vamos na minha igreja, vamos na minha igreja. Por quê? Ele foi lá, ouviu um negócio, que invadiu ele, transformou, está mudando seu caráter, seu jeito de pensar, sua maneira de enxergar o mundo. O óculos agora é outro. Ele enxergava o mundo de uma maneira, mas agora entrou o óculos do cristianismo. É uma cosmovisão, visão de mundo diferente. Ele olha daquela maneira, agora ele não consegue mais enxergar. Aí ele acha que, num primeiro momento, ele acha a igreja, vou levar na igreja, vai funcionar. Mas é o evangelho, não precisa vir na igreja. Aliás, deixa eu explicar. Vem à igreja, mas se você não conseguir trazer a igreja a pessoa para a igreja, o evangelho está em você, leve o evangelho aonde ela estiver, fale para ela, do jeito que der. Porque esse evangelho é capaz de mudar realmente. Essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. Espalha mesmo, né, gente? Começou lá no Oriente Médio, agora está aqui, ó, Itaparica, Vila Velha. Já pensou? Lá daquele canto do mundo, do outro lado. Longe. Porque nada pode segurar. O poder do evangelho não pode ser retido. E nós não podemos ser aqueles que tentam atrapalhar. Pelo contrário, a gente tem que ser um povo que leva para frente mesmo. Vocês estão entendendo, meus irmãos, o que a gente está falando aqui? Estão entendendo? Nós estamos chegando ao final, tá? As pessoas ouvem o evangelho. Por quem? Pela minha boca, pela sua. Pelo testemunho que eu e você damos. E por causa da misericórdia de Deus, elas respondem aquele anúncio, elas são salvas. Muda um negócio, uma chavinha, muda dentro do coração da pessoa. É isso que o evangelho faz. O evangelho não é um negócio assim para poder fazer a pessoa ficar presbiteriana. Aprenda isso. O evangelho é muito maior do que a presbiteriana. Não é para tornar ninguém calvinista. O evangelho é maior do que esses movimentos, essas delimitações que a gente dá aí por gosto, por estudo, não importa. Não tem nada de errado em ser presbiteriano, em ser calvinista, mas é muito maior do que isso. O evangelho é uma chavinha que muda o coração da pessoa. Elas são salvas, a misericórdia alcança, e a coisa não para por aí. Quando o evangelho chega, é plantado no coração de alguém, ele produz frutos. É normal, é comum, ele produz frutos. Vamos ler para confirmar isso que a gente está falando. Colossenses capítulo 1, verso 9 e 10. Ainda no capítulo que a gente estava, né, um pouquinho mais para frente. Colossenses 9 e 10 do capítulo 1. Tá bom? Acompanhe a leitura. Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a quem? A Ele, o Senhor. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Ó, o Evangelho chegou, mudou tudo, e aí? Para aí? Não, não para aí. Muda o jeito de viver. E por último, eu quero ler um outro texto aqui com vocês, ainda em Colossenses. Capítulo 2 agora, versos 6 e 7, diz assim: portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Salvador, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Então, meus irmãos, a preocupação da gente como igreja, a mentalidade nossa como igreja, deve ser de estar em Cristo, de estar nele, de se firmar cada vez mais nele, de aceitou Jesus, e agora vive nele. Ah, porque eu estou preocupado com a denominação tal, coisa. Pô, bobeira isso aí, não gasta sua energia com esse negócio, não. Gasta sua energia em falar assim, eu quero estar nele, eu quero conhecer mais dele, eu vou ler tudo que fala a respeito dele, a Bíblia está latada, a Bíblia só fala de Jesus.
Aliás, lembre-se disso. A Bíblia é uma história de Jesus vindo salvar esse mundo, e morrendo na cruz e ressuscitando para tornar essa salvação efetiva. É isso que a Bíblia fala o tempo todo. Todos os sacrifícios que você lê ali em Levíticos, por exemplo, como você tem lido, estão apontando para quem? Para Cristo, o Cordeiro perfeito, que vem fazer um negócio que pronto, olha, sem Cristo tem que fazer um monte de vezes assim e não resolve, só resolve em Cristo. Então, que nós queiramos pensar de Jesus, cada vez mais. Ele é o meu Salvador? Então eu vivo nele. Eu quero estar enraizado aonde? Nele. O que mais? Construir minha vida aonde? Sobre ele. Tudo é nele. Tudo é Jesus. É até simples, né, gente? É um negócio que é tão fácil que se torna até meio estranho, assim, mas é assim mesmo. Não é sofisticado, é simples, mas é a única maneira que resolve. E aí, meus irmãos, aquelas preocupações que a gente colocou aqui, influência, finança e frequência. A gente não vê isso na Bíblia. Você vê a Bíblia falando sobre crescimento de igreja? Quase não aparece esse tipo de informação na Bíblia. A Bíblia fala de crescimento do Evangelho, do crescimento da palavra entre as pessoas. O Evangelho sendo pregado de um jeito ou de outro, e de repente, aí a Bíblia fala, e acrescentou-lhes o Senhor, porque eles estavam orando, abrindo mão dos seus pertences. Aí eu acho que vale a pena até fazer um parêntese aqui, não é o assunto de hoje, mas quando a Bíblia fala que as pessoas estavam vendendo o que tinham e doando, você estuda isso com carinho, que você vai ver que eles não estavam fazendo nenhum voto de pobreza, tá, gente? Não era isso. Eram contribuindo com o que podiam para aquela obra que estava ali emergendo, que tinha subido ali, estava, borbulhando na frente deles. Mas em um outro momento a gente volta nisso, fecha o parênteses. O fato é, a Bíblia não fica falando de crescimento, de contar números. Vamos contar quantas pessoas tem hoje? Quantas tem? Não tem isso. Fala das pessoas estarem se enraizando e crescendo em Jesus. Se é para crescer, cresce em Cristo, por lado de Cristo, por lado de Jesus. A Bíblia não fala de se preocupar com dinheiro. Não fala, é interessante isso. É interessante. De forma que tem nada de errado a gente falar de dinheiro na igreja, mas realmente não é o primeiro assunto que tem que ser falado, não. É uma maneira de eu e você, nosso dinheiro, por exemplo, a maneira como nós lidamos, como a gente trata o dinheiro que a gente tem, e no que diz respeito a dízimo e oferta também, mas não é só isso, mostra como que a gente lida com as coisas que Deus nos dá. E o que manda, o que é mais importante para nós. A gente não vê a Bíblia falando assim de construir templo. Nunca precisou de templo, gente. Tem alguma coisa de errado ter templo? Não. Mas não vê a Bíblia falando para construir. Estou falando do Novo Testamento, tá, gente? Aqui, já teve lá o tempo de Salomão e tal. Vamos entender o tempo que a gente está vivendo aqui. Mas falando assim, construa uma estrutura grande. Não tem isso. Não tem. Nós temos no Novo Testamento, o quê? São pessoas simples como a gente aqui, se encontrando nas casas. Provavelmente poucas pessoas, porque não cabia muita gente também. Às vezes se encontrando, um pouquinho mais para frente na história da igreja, se encontrando no cemitério, e falando do Evangelho, e compartilhando o Evangelho, e falando de estar em Cristo, de estar em Jesus, e colocando sua vida ali. É isso que faz a igreja crescer, numericamente, financeiramente, em sua influência. Se a gente quer que a nossa igreja seja sadia no seu crescimento, então, olha, esse é o caminho. Não é o contrário, preocupar em fazer um negócio que chama todo mundo para vir aqui só. Podemos fazer programações? Podemos e fazemos, não tem nada de errado nisso. Mas isso não pode ser o carro-chefe. Não pode ser a maior preocupação da gente. Isso precisa estar na nossa mentalidade. Porque se a gente ficar preocupado em ser uma igreja com a mente que fica só voltado para essas questões de finança, vamos chamar o administrador financeiro e vai dar jeito em tudo, aí vai fazer isso render muito mais. Vamos aplicar em ação, sei lá. Se nossa questão é a imagem,
Contratamos uma pessoa do ramo. E ele vai fazer essa igreja bombar nas redes sociais. Mas é isso. E se o negócio é botar a gente aqui dentro, eu não vou nem falar como é que a gente faz isso, não, porque senão eu posso te ofender, né? Hã? Tem, é fácil, não é tão difícil assim não. Tem várias maneiras. E assim, uma barata é eu te colocar medo. Eu ficar falando para você, se você não fizer tal coisa, olha, fica esperto na hora que você chegar na rua da sua casa, hein? Porque você está andando, e pronto, você já vai ficar todo grilado, noiado. Só que isso não é o que a Bíblia ensina para fazer, então nós não vamos fazer isso. Né? Você fica aí na sua casa, não vem na igreja, o que vai te acontecer? Ó, aí você já vai ficar em casa um dia que você precisa, todo preocupado. Aí se te dá uma dor de barriga, você fala, bem que o pastor falou, né? Eu quero terminar lembrando daquela charge, que você passa mal, aí você vai no SUS. O que eles vão falar? Virose, né? Virose é um negócio que forte pra caramba. Você vai no Google e fala o que é? Câncer. Você procurar no Google, é câncer. Aí você pergunta para sua avó. Você vai na sua avó e fala, também você não lê a Bíblia e não vai na igreja? Né? Você não vai na Bíblia, não vai na igreja e não lê a Bíblia? Então é isso aí. Pergunta para a vovó crente para você ver. Vai falar assim. Mas é uma charge, tá, gente? É uma brincadeira. Mas, de fato, é uma maneira fácil de botar as pessoas amedrontando elas. Só que isso não é correto. Meus irmãos, o que eu mais quero é que você saia daqui e que eu, você, cada um de nós, nessa noite ainda, a gente fala assim, o que eu apareço com Jesus? Como eu posso me parecer mais com Cristo? Como eu posso falar mais de Jesus? Como eu posso estar mais firmado nele? Você já teve algum programa ou joguinho? Eu estou falando para a plateia que quase não joga, eu imagino, né? Falando para um grupo de pessoas que não brinca muito ainda de videogame mais, né? Pode ser. Mas vocês lembram do joguinho que ficava descendo os quadradinhos, que juntava assim, tal? Tetris. Quem já jogou aquele joguinho? Levanta a mão, fazendo favor. Ó, por favor. Não, tá bom, já deu mais de 3, está ótimo. Não vamos... Né? É um joguinho quadradinho que ficava encaixando, você tem que correr, ele vai aumentando a velocidade. Teve uma época que eu joguei tanto aquilo, que quando eu fechava o olho para dormir, eu via os quadradinhos descendo. E eu ficava empurrando para um lado, para o outro, para ajeitar. É porque a mente da gente tende a ficar repetindo e lembrando daquilo que a gente ocupou mais ela. Talvez a gente pegue uma ilustração como essa, simples, e a gente devia trocar o Tetris por Jesus, né? E outras coisas aí, quem sabe, para a gente, quando fechar o olho, lembrar de Jesus. Como nosso Senhor, como Salvador, como Deus maravilhoso que é, próximo, dentro de nós, amoroso, que cuida da gente. Quando a gente abrir o olho, a gente lembrar de Jesus. Quando a gente for falar para uma pessoa, a gente não fica preocupado em o que ela vai achar. A gente vai falar daquilo que pode mudar. A gente vai falar do quê? Do que está cheio a cabeça da gente, de Jesus. Se estiver cheio de Jesus, vamos falar de Jesus. Se estiver cheio de Tetris, que eu sei que você vai dar uma gulgada depois para saber o que é, você vai encher de Tetris, né? Se for outra coisa, outra coisa. Talvez seja por isso que algumas pessoas têm uma facilidade tremenda de conversar de assunto, né? Muitos crentes. Você pergunta das notícias do dia, eles sabem quantos foram mortos na escola, que jeito que foi, o primeiro tiro onde que foi, sabe tudo. Até porque ficou assistindo essa desgraça o dia inteiro, porque só falaram disso hoje, né? Mas se perguntar para ele de Jesus, fala de Jesus para alguém, não, Jesus eu não sei não, isso é coisa para o senhor fazer, pastor. Não, é porque a sua mente está cheia disso. É daquilo que você enche a sua mente e você tem condição de falar para frente. E o que nós lemos aqui é que a gente tem que estar enraizado nele, construir nossa vida nele e se fortificar nele. Que seja assim, meus irmãos, vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez te buscamos e pedimos, ó Pai, que o Senhor Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, maravilhoso, que nos amou de uma maneira ainda impossível da gente descrever. Que Ele seja aquilo que ocupe todo o nosso pensamento. Que a partir dEle as outras decisões aconteçam. Que Ele seja a lente da nossa vida. Que Ele seja de fato tudo para nós. Meu Pai, eu te peço que seja assim, que Teu Espírito visite a gente. Que essa mentalidade de igreja preocupada com o número, com o dinheiro, com influência, com aparência, não seja algo a nos consumir,
mas que cada um de nós, que é a Igreja Presbiteriana de Itaparica, tenha a mente preocupada em ser Cristo, em parecer com Cristo, em estar em Cristo Jesus. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim,